Olá, sejam bem-vindos ao nosso Simple Talk, uma conversa simples sobre saúde, um programa do Instituto de Oncologia de Juí, da Oncosite Pesquisas Clínicas e da Oncocell Genômica. Eu sou o Dr. Aníbal Nogueira, médico oncologista, diretor do Instituto de Oncologia de Juí, da Oncocell Genômica, e hoje vamos trazer para vocês uma pauta bem interessante, que é falar sobre cirurgia oncológica. Nós trazemos hoje o Dr. Márcio Cardoso. Então estamos aqui com o Dr. Márcio Cardoso, que é cirurgião oncológico, é o cirurgião oncológico aqui do Instituto de Oncologia de Juí, tem uma vasta experiência, está há muitos anos aqui em Juí. Oi, fico muito feliz em estar aqui hoje para tirar dúvidas, conversar, essa conversa informal, para a gente oferecer à população, às pessoas, a informação, porque a gente muitas vezes não está ciente de como as coisas funcionam, ainda mais quando um paciente chega a um diagnóstico de câncer, ele não sabe para quem procurar, o que fazer. Então acho que esse trabalho de informação é muito bem-vindo, né? Me fala um pouquinho então, Márcio, sobre você, tua formação, né? O que é a cirurgia oncológica? Certo. Então, eu estou aí em Juí já há 23 anos, eu vim para cá em setembro de 2023 com o... 2023? Desculpa, 2000. 2000. Em 2000. Eu cheguei em setembro de 2000 aqui em Juí com o intuito de montar um serviço de oncologia, que era a ideia na época, era a respeito de um projeto chamado Projeto Expande, que queria trazer para o interior dos estados do país o acesso ao tratamento oncológico dos pacientes. Então, a partir desse projeto, a gente começou a montar o serviço aqui. No início, eu e o Fábio Frankis, inicialmente, com esse trabalho, e a gente foi desenvolvendo isso com o passar dos anos. Mas antes disso, então, em termos de formação mesmo, eu me formei na Universidade Católica de Pelotas, no ano de 1993, eu fiz 30 anos de formado. Nesse ano, agora em 2023, eu fiz os 30 anos de formação em julho. Depois disso, eu fui para Curitiba, onde eu fiz a minha residência em cancerologia cirúrgica na época, Quando eu terminei, isso foi em 1999, foi quando eu terminei a minha especialização em cancerologia cirúrgica na época. Naquela época era tudo diferente, as sociedades eram diferentes, Hoje, as sociedades de oncologia, que eu digo, então naquela época a gente não tinha muita especificação de quem fazia o quê, Mas eu sempre me interessei muito mais pela área da cirurgia, que foi onde a gente trabalhou e foi onde eu fiz a minha formação. Depois disso também, hoje eu sou membro do Grupo Brasileiro de Melanomas, Então a gente costuma anualmente ter uma reunião e sempre mensalmente sempre tem alguma conversa, que é muito interessante hoje, porque é uma doença muito prevalente. Principalmente na nossa região aqui na nossa região, principalmente, Então, eu já, com base nisso, acabei me juntando a esse grupo, que é bem interessante. E é o grupo, só para a gente deixar nossa audiência aqui inteirada, esse é o grupo brasileiro de melanomas, reúne os principais especialistas em câncer de pele tipo melanoma, que é o mais agressivo, e é o que a gente mais se preocupa. Exato. Também com o passar dos anos fui algumas vezes, a gente tenta sempre estar se mantendo atualizado nos congressos, e acabei sendo, além de membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, também membro adjunto, que eles chamam, da Sociedade Europeia de Cirurgia Oncológica também. E com isso são 30 anos trabalhando, já hoje fechamos 25 anos de término da especialidade, e nesses
mais 4, né? 29 anos trabalhando na área de oncologia. Nada mais te assusta num cenário cirúrgico oncológico? Muito difícil me assustar, assim, né? A gente, claro que obviamente numa cirurgia oncológica, a gente tem cirurgias pequenas, tem cirurgias médias e cirurgias muito grandes, né? Sempre quando a gente tem a vida de alguém nas nossas mãos, os nossos cuidados, é um dever e uma atenção muito grande. Mas com a experiência que a gente tem, medo a gente não tem mais, né? Sempre é importante, eu sempre costumo dizer, quando eu fazia parte do grupo da residência médica, que eu sempre digo que o médico que tem um pouco de medo, cirurgião principalmente, ele é um melhor médico, né? Porque o medo é o que faz a gente ter cautela e nos limitar, né? Atuando fora também, né? Tu tá em outras cidades aqui. Eu trabalho hoje, eu sou responsável técnico pelo serviço de cirurgia oncológica do Hospital Vida e Saúde em Santa Rosa também, né? Onde a gente tem feito um trabalho muito interessante, associado com um grupo de médicos de lá, né? Então eu não consigo estar presencialmente, mas eventualmente alguma emergência a gente acaba tendo que ir novamente lá. Mas tem uma equipe boa, assim, em termos de cuidados de pacientes que tem funcionado muito bem. Nessa carreira aí, nesses 30 anos, vamos tirar as cirurgias simples aí de pele, por exemplo. De cirurgias complexas oncológicas, você chutaria um número que você já fez? Não tenho ideia, né? Não tenho ideia. Alguns anos, assim, a gente tinha uma média, mas é que a gente acabava somando tudo. Cirurgias pequenas, cirurgias grandes, em torno de uma média de 800 cirurgias por ano. 800 cirurgias por ano? Cirurgias por ano. Claro que juntando cirurgias maiores e cirurgias menores. A prevalência de cirurgias de pele, que são cirurgias menores, é muito alta, né? Eu diria que, se não é metade, talvez seja mais da metade das cirurgias, né? Então tem que fazer conta. Eu nunca cheguei a essa, mas eu acho que daria para considerar uma cidade pequena que já operamos praticamente todo mundo. O critério de seleção para o paciente ir para o cirurgião oncológico acaba acontecendo nas outras especialidades, né? Vocês recebem o paciente encaminhado, né? Mas o conselho para aquele que está em casa, para o pessoal que está de casa, quando é que se procura um cirurgião oncológico? O cirurgião oncológico, ele geralmente, como tu disse, ele é um paciente que chega pra gente, pro cirurgião oncológico, por via encaminhamento, né? Mas lesões de pele, por exemplo, que às vezes o paciente já está há mais tempo procurando, que já tem mais tempo, que está evoluindo, muito frequentemente pode já vir diretamente, né? Pro cirurgião oncológico para tirar, porque a gente tem como avaliar se essa lesão é uma lesão de risco maior, ou se ela é uma lesão que não precisa se preocupar, ou talvez faça só um acompanhamento, não necessariamente você vai vir para o cirurgião oncológico e vai ser operado. Fora isso, as outras especialidades é muito difícil, né, de chegar direto, né, mas quando a pessoa já tem um diagnóstico de câncer, por exemplo, o câncer de esôfago, geralmente esse paciente é primeiramente avaliado pelo cirurgião oncológico, né. Estatisticamente, a gente sabe que numa situação dessa, o tratamento cirúrgico ou o tratamento com quimio e radioterapia, eles são muito parecidos em termos de sobrevida, mas em qualidade de vida, o paciente que tem acesso a uma cirurgia, ele vai ter uma vida melhor nesse período que ele vai ter, né? Nesse período de vida que ele pode ter, né? No caso de doenças coloretais, também hoje em dia a gente geralmente começa pela avaliação do cirurgião para descartar a vantagem em si iniciar o tratamento com a cirurgia, né? E a cirurgia oncológica é diferente das outras especialidades cirúrgicas. Por quê? Porque como a gente precisa, para ser um cirurgião oncológico, estar sempre em conexão com a oncologia, né? E eu acho que isso é o segredo do nosso sucesso, na verdade. Uhum. Que eu digo do nosso sucesso na nossa clínica, né? Uhum. Porque nós temos um relacionamento entre clínico, cirurgião e radioterapeuta muito próxima. Uhum. Porque a gente não tem... A gente sempre discute os casos antes de tomar uma decisão. Será que é melhor eu começar assim ou não, né? O paciente... Quantas vezes, né, Márcio?
Aquela conversa Isso de que... semanalmente, né? Nós vamos iniciar o programa de quimioterapia, reduzir a doença para depois abordar com a doença menor, ou você chega e fala, essa é uma abordagem que tem que ser cirurgia de imediato, né? Essa é uma conversa que é fundamental, né? Exatamente. Eu não entendo a oncologia separadamente. A oncologia, ela funciona como uma especialidade multidisciplinar. Ponto. Exatamente. E era por isso... É por isso que antigamente era uma especialidade só, né? E hoje ela foi fragmentada, mas mesmo assim, o tratamento ombro a ombro, o cuidado do paciente por vários profissionais é que faz o sucesso, né? Porque não adianta você dizer, por exemplo, você faz um diagnóstico de um paciente que precisa fazer uma quimioterapia antes de ser operado. Você diz, vá lá e bote um catéter, né? Esse paciente pode procurar a mim, pode procurar um cirurgião vascular, pode procurar alguém que vai fazer esse procedimento, mas ele vai ficar solto. Aonde eu vou agora, né? Então, esse tratamento do paciente, você dizendo para ele, você tem que procurar tal colega, eu vou lhe dar o encaminhamento, e aí você entra em contato comigo e diz, eu preciso que esse paciente esteja fazendo quimioterapia em 1 semana. Isso muda a vida do paciente. Porque eu vejo isso muito em serviços que eu já visitei, que eu já tive a oportunidade de tentar organizar, de que isso faz uma diferença enorme. Se você escrever num papel, solicita um Portocat, né? Esse paciente paciente vai cair no sistema, ele vai voltar para você para fazer a quimioterapia daqui a 6 meses ou 3 meses, com muito boa vontade. E muito da gente, quando a gente fala na oncologia que tempo é vida, né? Nós temos às vezes programações do tratamento onde eu tenho que ter intervenção cirúrgica com melhores resultados, até cientificamente, né? Falando, com tantas semanas após o término da quimioterapia. E acho que isso é fundamental. A gente trabalha junto também há muito tempo, né, Márcio? Eu e o Márcio, a gente acabava vendo os pacientes internados juntos, né? Ainda compartilhamos isso. E isso foi fundamental para mim também, como minha formação profissional, porque eu tive a visão do paciente cirúrgico sendo oncologista clínico. E para o Márcio também, né? Você vê aquela condução do clínico no paciente cirúrgico também. Então, acho importante isso que você diz, Márcio. E da gente estar dentro de uma equipe multidisciplinar e multiprofissional e integrada, né? Porque não adianta só isso, é a gente se conhecer, o paciente conhecer a gente e a gente conhecer o paciente, né? Exatamente. Não adianta a gente ter num serviço todas as especialidades que não se conversam. Né? Exatamente. Então, aqui, por exemplo, nós temos no nosso serviço, não querendo fazer propaganda, já fazendo, né? Mas nós temos o oncologista clínico, que pede uma avaliação para o cirurgião, que pede para nutróloga, que pede para nutricionista, que pede para enfermeira e que pede para fisioterapeuta. Isso aí. E que conversa junto com a farmácia, que é fundamental. Exatamente. Né? Então, assim, nós temos todo esse caminho, né? Para a segurança do paciente. O laboratório que faz patologia, que faz a patologia que dá lá o resultado da biópsia, que a porta é em frente à porta do consultório do Dr. Márcio. Exatamente. Né? O laboratório de genômica que complementa esse diagnóstico, e às vezes nos dá um diagnóstico-alvo para o tratamento, também dentro do Instituto. Fundamental. E fundamental essa coisa da gente estar conversando, sempre trocando ideia. Isso, né? É imprescindível num tratamento de sucesso tu ter uma equipe que se conversa, né? Porque eu sei como faz, como você tinha falado agora há pouco, existe hoje protocolos, e a gente já entrando alguma coisa em avanços de tratamento. Por exemplo, vou dar um exemplo. O câncer de estômago, até muito pouco tempo atrás, era cirúrgico e a quimioterapia com pouca resposta depois, mas que a importância do tratamento era um tratamento cirúrgico. Hoje já bem estabelecido protocolos de quimioterapia perioperatória, que se chama, que é quando o paciente começa com a quimioterapia, faz a cirurgia e depois termina a quimioterapia com respostas. Eu já operei pacientes que o tumor sumiu, né? E que mesmo assim as pessoas, sumiu, doutor, mas então não precisa operar. Não, faz-se cirurgia de qualquer forma, a gente consegue uma capacidade, a gente aumenta a possibilidade de cura em uma doença que até pouco tempo atrás era a doença que mais matava, né?
Então, hoje já foi passado pelo câncer de pulmão, mas até pouco tempo atrás o câncer de estômago era o câncer que mais matava, né? Hoje, a gente tem inúmeros pacientes curados do câncer de estômago, já na época por causa de diagnóstico precoce, e hoje por esse processo de tratamento que cada vez tem evoluído, né? Mas que precisa de um paciente que precisa fazer quimioterapia, em 30 dias da última quimioterapia operar e 30 dias, 40 dias voltar a fazer quimioterapia. Então, não adianta um cirurgião sozinho fazer esse tratamento, ele não vai conseguir. E nem o oncologista clínico sozinho também, né? Então esse paciente precisa estar bem nutrido, precisa estar feito fisioterapia, ele precisa ter um bom cuidado pela enfermagem, ele precisa ter a nutricionista, ele precisa de uma equipe completa para oferecer para ele o melhor tratamento possível. Sem contar de todo o pessoal de suporte, né? De farmácia, de enfermagem, de até o pessoal, o atendente da sala para conduzir e dizer que ele pode vir no dia quando ele está com problema. Exatamente, né? O acesso é fundamental. O acesso é fundamental. Muito bem, a gente vai por um breve intervalo e no segundo bloco a gente volta aqui com o Dr. Márcio para a gente falar sobre inovações na cirurgia oncológica, cirurgias minimamente invasivas, o que vem de novo por aí. Quando se trata de câncer, cada segundo conta. É por isso que o Instituto de Oncologia de Juí traz para o interior do estado a mais avançada tecnologia, equipe médica especializada e profissionais de saúde de excelência, oferecendo suporte e tratamento personalizado, do diagnóstico ao tratamento durante toda a jornada oncológica. Instituto de Oncologia de Juí. Inovação na oncologia, na genética, na pesquisa. Inovação na jornada contra o câncer. Olá, estamos de volta com o nosso Simple Talk, uma conversa simples sobre temas relevantes de saúde. Eu sou o Dr. Aníbal Nogueira, oncologista clínico, diretor aqui do Instituto de Oncologia de Juí. O Simple Talk vem até vocês através do Instituto de Oncologia de Juí, da Oncosite Pesquisas Clínicas e da Oncocell Genômica. Hoje nós estamos aqui conversando com o Dr. Márcio Cardoso, cirurgião oncológico, aqui do Instituto de Oncologia de Juí, e um cirurgião com 30 anos de experiência. 30 anos de experiência, viu mudar muito aí a cirurgia oncológica, desde que era uma ciência meio só uma coisa como cancerologia, né? Era um cirurgião cancerologista. A gente também, né, é oncologista clínico como especialidade médica só desde 2018. Viu muita coisa acontecer, Márcio? O que vem de novo por aí na cirurgia oncológica? Bom, a oncologia vem mudando de uma maneira geral, né? Com inovação, com um monte de terapias novas, né? A cirurgia, a gente estuda ainda muito cirurgia aberta em livros do século passado, né? Porque não tem muita diferença. Se mudou vários pequenos detalhes que vieram em melhora do paciente, pro paciente, né? Vou dar um exemplo para vocês. Quando começou a história da cirurgia oncológica, que na verdade antes de ser uma especialidade era uma cirurgia para tratamento do câncer, né? Começou com o Halsted operando câncer de mama, né? Em 1880 e poucos, né? Não lembro de cabeça assim a data certa. Mas quando ele descreveu as técnicas cirúrgicas, né, para câncer de mama, se tirava a mama e o braço do paciente. Pois é. E se anestesiava praticamente com uma garrafa de uísque. Uma garrafa de clorofórmio, né? Então, isso foi mudando. Depois se passou uma cirurgia extremamente invasiva, retirando a mama, o músculo peitoral, todos os linfonodos da axila, com uma morbidade muito grande, edema de braço, dificuldade de movimentação pro resto da vida, né? Depois disso, se começou a
diminuir um pouco. Não, deixa o músculo, porque não faz diferença tirar o músculo, né? Então, tudo isso foi baseado em crescimento de técnica. E a combinação. Isso levou 100 anos para fazer uma evolução. E eu estava lendo há poucos dias atrás dizendo que a capacidade de melhora e de compreensão e de evolução do ser humano e da ciência de uma maneira geral, ela vem crescendo exponencialmente, né? A gente cresceu muito mais nos últimos 10 anos do que se cresceu nos 100 anos anteriores, né? Uhum. Então, essas compreensões e essas experiências que antes precisavam ser computadas, hoje é muito mais fácil de se compilar e de se juntar, como os estudos que a gente faz aqui no nosso OncoSite, que a gente compartilha dados com o pessoal da Europa, dos Estados Unidos, da Ásia, né? Em tempo real, praticamente, né? Então, essa evolução, obviamente, vai se traduzir na cirurgia também. Hoje a gente chegando nas cirurgias, se você falando lá em Halsted, 1800 e final do século XIX, e hoje, que tirava então todo o peitoral, músculo, braço, e hoje que chega numa cirurgia de mama com um tratamento neoadjuvante. O neoadjuvante é o tratamento que é antes da cirurgia para redução e que vocês tiram praticamente só o nódulo com a preservação estética da mama, assim, quando é possível, né, com redução. E isso que é o fantástico da evolução. Exatamente, né? Hoje a gente consegue fazer a mesma qualidade de tratamento com a mesma resposta e talvez até mais uma sobrevida maior e uma qualidade de vida inegável, com uma retirada de nódulo, com uma reconstrução e um linfonodo sentinela, né, que também revolucionou muito a oncologia, né? Então, isso tudo faz com que a gente tenha qualidade para melhorar pro paciente, para a qualidade de vida dele, né? Porque a diferença de uma mulher que operou e tirou a mama toda e outra que tirou um nódulo e ficou com uma pequena cicatriz de como se ela tivesse feito uma plástica de mama é inegável. E hoje, com a qualidade de que ela pode fazer uma quimioterapia que nem cai o cabelo também, exatamente, né? Com equipamento que pode prevenir isso. Então, a qualidade de vida dessa mulher é completamente diferente do que a da que tratou há 20 anos atrás. E a qualidade de vida, quando a gente fala, e quando você me disse da preservação estética dessa mama, por exemplo, é a mesma coisa que a gente busca aqui com o que você disse com a preservação do cabelo, né? A autoestima e o bem-estar do paciente é significativo para o resultado do tratamento, você manter esse paciente bem e manter bem depois, né? Eu costumo sempre dizer para os meus pacientes, né, quando a gente está fazendo tratamentos, patologias, como por exemplo o melanoma hoje, que se ele for bem tratado no momento e não tiver indicação de quimioterapia nas fases mais iniciais ou imunoterapia, que é o caso do melanoma, esse paciente não precisa fazer nenhum tratamento de quimio e radioterapia, ele só faz acompanhamento. Claro que eu digo, depende da situação dele, né, e do estágio da doença. E eles me perguntam sempre, dizem, doutor, o que eu preciso fazer? Eu digo, vive bem, né? Uhum. E eu li isso há algum tempo atrás, eu não sei exatamente qual é a origem dessa frase, mas eu sempre replico ela. Eu sempre digo, a felicidade é imunomoduladora, né? Muito imunomoduladora. Né? Então, em todas as áreas, o paciente que tem uma qualidade de vida boa depois de tratar ou durante o tratamento da oncologia, esse paciente vai ter uma resposta melhor que os outros. E eu sempre falo, quando o paciente me procura e eu vou indicar a cirurgia, vou dizer para esse paciente que nós vamos fazer o tratamento oncológico e talvez o frontline aí seja o primeiro passo, a cirurgia. Eu falo da importância do cirurgião oncológico de saber esse limite, né? O limite do tamanho da segurança da intervenção para o tamanho da qualidade de vida, dosando isso certinho. Acho que é fundamental, Márcio. E também hoje, a gente fala não só na cirurgia de mama, nas outras cirurgias, como por exemplo, nas cirurgias de tumores coloretais, onde sempre se amputava, o paciente ficava com a famosa bolsinha, né? E hoje com os tratamentos complementares cada vez se reduzindo menos. Hoje a grande maioria dos pacientes a gente consegue fazer cirurgia com preservação de órgão, que é o que a gente chama, né? Uhum. Então esse é o objetivo principal das evoluções, né? Quanto mais tu conseguir deixar o paciente o mais próximo do que ele era antes, né? Uhum. Então,
Nas cirurgias coloretais ainda se usa muito de colostomia, porque depende muito, a gente infelizmente, depois da pandemia principalmente, a gente aumentou muito a quantidade de doenças mais avançadas. Eu costumo dizer que a oncologia deu 10 passos para trás durante a pandemia por causa do atraso de muitos pacientes em diagnóstico, né? Coisas que a gente já não tinha tanto, que hoje nós voltamos a aparecer, a encarar e tratar novamente, por causa desses atrasos em tratamento. Mas a gente tem muita possibilidade de tratamento e preservação de órgãos, claro que cada caso a caso, mas é muito importante isso para a qualidade de vida do paciente. Eu tenho um paciente internado hoje que fez, foi uma cirurgia que foi mais difícil inicialmente, aí ele fez tratamento conosco aqui, e aí depois, hoje, agora ele está tendo alta, já está comendo pela boca, funcionando sem colostomia, né? Tá internado ainda em recuperação do pós-operatório, feliz da vida, sem a bolsinha de colostomia. Isso é muito importante para a autoestima do paciente, para o bem-estar dele também, né, Márcio? A gente falando sobre cuidados contínuos aí do paciente, depois da cirurgia, o que você tem aí de recado para o paciente que vai continuar a tua vida, se reabilitar principalmente aí? A cirurgia é o momento mais que a gente agride mais o paciente, né? Tanto que tem muita crença de que diz, doutor, é verdade que se mexer no câncer piora? Eu sempre costumo dizer que se a gente tem uma especialidade que se faz tratamento cirúrgico, não seria uma especialidade para piorar a pessoa, né? Seria para melhorar, sempre, né? Então, esse paciente vai passar por uma fase de recuperação mais difícil, mas ela tem a possibilidade de passar por isso e melhorar. Mas ela precisa desse suporte de equipe multidisciplinar, nutrição, fisioterapia, né? Boa vontade do paciente, né? O suporte psicológico e o suporte familiar, que também é muito importante, né? Muito importante. E esses mitos e verdades é bem interessante, né? Essa história de que quando o paciente tem o preconceito de operar porque acha que vai espalhar, e tem aquele paciente também que quer operar e não é indicado, né? Quando é que é essa questão da cirurgia oncológica, quando que vai fazer ou não, dependendo do tamanho? Eu uso também uma citação que eu ouvi há muitos anos, que diz: a gente leva durante a residência mais ou menos em torno de 3 anos para aprender a operar, né? Aí depois mais uns 10 anos para a gente saber assim, eu sou um excelente cirurgião. E você leva pelo menos 15 a 20 anos para saber quando não operar um paciente, né? Então, a gente tem que estar atualizado o suficiente para saber que, independente de tamanho que esse tumor tenha, qual é a indicação? Primeiro, eu vou conseguir curar esse paciente, né, com essa cirurgia? Perfeito. Existe alguma alternativa de tratamento que não a cirurgia, que vai me dar a mesma resolução? E por isso que é tão importante a gente estar sempre atento ao que se passa no nosso vizinho oncologia clínica, né? Tá? Então, porque no meu consultório eu não vou sempre ter em tempo real, apesar de que aqui a gente tem, mas a maioria não tem, mas a gente discutir casos em tempo enquanto o paciente está na sala de consulta. Então, mas de qualquer forma eu preciso estar atento ao que está acontecendo e às novidades que tem, né? Terceiro, essa cirurgia que eu vou fazer no paciente, pode não curar, mas eu posso melhorar a qualidade de vida dela? Ou aumentar a expectativa de vida dela, né? Então, esses casos a gente tem que levar muito em consideração, caso a caso, né? Porque eu posso operar um tumor de 10 centímetros em algum lugar e curar ele. Eu já tirei tumores que eu curei o paciente com tumor de 30 centímetros. 30 centímetros é um tumor grande, né? E que a gente tirou e o tumor nunca mais voltou a estar 10 anos fazendo acompanhamento, né? O paciente estava morrendo e ficou bem, né? Já tive casos muito parecidos em que o paciente, depois no acompanhamento, voltou, a gente tirou novamente a doença. Então, isso é caso a caso, né? A avaliação e a experiência do cirurgião que está atendendo faz uma diferença muito grande. Porque a gente dizer, eu vou operar tal coisa, né? Você precisa saber e explicar para o paciente que você pode muito bem conseguir tratar e curar,
mas você pode ter problemas, né? A cirurgia não é inócua. A cirurgia é uma agressão ao paciente, mas é que a gente tem que ver. O risco é maior que o benefício, né? Ou o benefício é maior que o risco? Isso a gente precisa avaliar. São perguntas que a gente tem que se fazer sempre, Exatamente, né? Quando esse paciente vai ter o benefício com a cirurgia ou quando não. É melhor ele fazer mais tempo de quimioterapia e se ele reduzir, né? Aí sim a gente pensa, nós tivemos casos há poucos dias agora que a gente sentou e discutiu exatamente sobre esse assunto. Se operavam, né? Se operavam ou não. Então, é muito importante. Eu tenho pacientes há algum tempo, agora, pouco tempo. Essa semana, a paciente, inclusive, retornou comigo. Ela fez a cirurgia, chegou num momento crítico muito ruim. A gente conseguiu operar ela. Eu indiquei uma cirurgia upfront para diminuição de tamanho de tumor, para melhorar a resposta de quimioterapia. Ela teve uma piora depois da cirurgia. A gente conseguiu estabilizar ela com controle pós-operatório clínico e nutricional. E ela voltou à quimioterapia, ela voltou maquiada agora, conversando, com doença, porque ela tem doença, ela está em processo de quimioterapia, mas com outra performance mas com agora, uma performance completamente diferente. É outro paciente diferente, né? Às vezes reduzindo-se o volume reduzindo o volume tumoral. Nem sempre a gente cura, né, Márcio? E o enfoque da cirurgia oncológica, quando ela é paliativa, para melhora da qualidade de vida. A cirurgia, como eu disse, né? A cirurgia, quando a gente não tem a ideia de curar esse paciente, mas que eu posso melhorar a qualidade de vida, né? Esse paciente é o que a gente considera como uma cirurgia paliativa, né? Por quê? Porque eu vou estar paliando, eu vou estar diminuindo os riscos e os sofrimentos desse paciente. Por exemplo, um paciente que está com uma obstrução intestinal por um tumor de cólon, de intestino, né? Tá obstruído, ele tá trancado. Ele vai morrer dessa doença se a gente não tratar. Eu posso fazer uma cirurgia em que eu não vou curar ele, mas que eu vou permitir ele fazer um tratamento, melhorar, diminuir os riscos e aumentar a expectativa de vida dele, né? O paciente, por exemplo, que está com um tumor no estômago, e que ele tem uma doença fora do estômago, é uma doença metastática já, mas que ele vive anêmico, mal, porque está sangrando e não consegue comer, porque ele tem uma obstrução e não passa. Se eu fizer uma cirurgia, eu não preciso fazer uma cirurgia imensa, claro que uma cirurgia dessa é uma cirurgia grande de qualquer forma, mas é uma pessoa que vai poder sentar-se à mesa com a sua família, vai poder comer, vai poder viver mais tempo, com uma qualidade de vida. Ele vai morrer dessa doença, infelizmente. Mas sim. Até lá tem Mas vida, ele vai viver bem, né? E não vai sofrer até morrer. Né? O Davi Coimbra falava, né? Eu estou curado do câncer hoje, né? Hoje eu venci o câncer. Então, é a vida que se tem nesse tempo no dia a dia, ter boa qualidade. E, Márcio, de inovação recente agora para a cirurgia oncológica? Bom, acho que agora uma coisa que está muito atual no momento é a cirurgia robótica, né? A cirurgia oncológica começou no tempo que quando eu comecei a residência, era proibitivo se operar por vídeo ou qualquer outra coisa cirurgia oncológica. E o tempo e a qualidade desses tratamentos foram melhorando, sendo que hoje é uma realidade irrefutável a cirurgia por vídeo, né? Tendo várias indicações específicas para isso. E hoje a robótica está roubando o cenário, né? Que em termos de custo ela vem diminuindo a sua relevância em termos de custo, mas aumentando a relevância em termos de qualidade, de cura e de tratamento. Por quê? Nós temos cirurgias menos invasivas, né? E com uma qualidade superior, talvez até impar efeito da cirurgia, né? Com muito menos efeitos muito menos agressão ao paciente, né? Uhum. Claro que são coisas bem específicas, não é qualquer tipo de cirurgia. Tive agora, poucos dias atrás, um paciente que me questionando sobre fazer cirurgia por vídeo, e eu disse, nesse caso seria totalmente contraindicado, o paciente obstruído, que normalmente nesse caso, claro, são casos e casos, né? Mas, então,
isso vem melhorando muito. E a cirurgia robótica é através, como vocês já estavam me perguntando sobre isso, como que funciona, né? Eu disse, olha, e a gente precisa de um robô e precisa que o cirurgião esteja habituado ao manejo do robô, mas esse cirurgião precisa saber operar também, né? Porque eu posso estar no meio de uma cirurgia robótica e precisar parar a cirurgia robótica e abrir e fazer uma cirurgia aberta, né? Qualquer uma das cirurgias pode ter que voltar lá atrás. Então, se você não tiver uma boa experiência, não vai resolver só com a robótica, né? Então, isso é muito importante. E é uma coisa que está crescendo muito e que vai vir para ser corriqueira em pouco tempo, né? Então, isso é a recuperação do paciente mais rápida, né? Evolução, amostragem linfonodal, né? Tudo isso a gente tem porque tu tem tudo amplificado. É os teus olhos em grande aumento, né? Com lentes de grande aumento. Então, isso faz uma diferença e uma qualidade muito grande. Vai ser uma realidade, né? A gente não sabe em quanto tempo, a gente sabe que a gente já tem acesso a isso na capital, né? Está chegando agora para chegando para a região. Passo Fundo já bem fundamentado. Né? Passo Fundo, sim, já tem fundamentado. Mas, como eu disse, isso é uma coisa que, de acesso em termos de custo ainda, é difícil, né? Mas com o passar do tempo, isso vai melhorar muito e a gente precisa estar preparado para isso. Então, acho que, Márcio, a gente falou aí sobre a especialidade, sobre o que é a cirurgia oncológica, como ela se desenvolveu, como melhorou como ciência, da importância desse nosso trabalho multiprofissional até, né, multidisciplinar aqui, da conversa do oncologista clínico, do cirurgião oncológico, da nutróloga, nutricionista, do farmacêutico, da enfermagem, claro, dentro do sucesso desse paciente, ou seja, o trabalho multidisciplinar, das indicações aí, né, de quando se opera, quando não se opera, mitos e verdades, a questão de que se mexe no tumor e o tumor espalha, né, ou que se tem que operar, ou que não se tem que operar, quando a cirurgia é bem indicada, da importância aí de 30 anos de experiência na cirurgia oncológica, fazendo mais de 800 cirurgias por ano, é uma prática que traz a perfeição. Acho que isso é fundamental, né? Sem dúvida. Quero agradecer vocês por terem acompanhado mais esse nosso Simple Talk, uma conversa simples aí, com temas relevantes sobre saúde, nem sempre tão superficial, uma conversa profunda, mas uma conversa simples. Prazer ter estado aqui com o Dr. Márcio Cardoso, um ícone aqui regional da cirurgia oncológica, um grande amigo nosso, parceiro de muitos e muitos anos, e sabendo que o Dr. Márcio Cardoso também aqui como membro da equipe, também vai ocupar esse lugar, de vez em quando ele vai estar aqui entrevistando alguém que tem uma pauta relevante aí na cirurgia oncológica dentro da tua área. Márcio, obrigado. Eu agradeço muito o convite para estar aqui conversando, né? Agradeço a vocês que estão nos assistindo, né? E é muito gratificante a gente poder passar adiante conhecimentos, né? É muito importante no processo e na multidisciplinaridade a difusão de conhecimento, seja para colega, seja para o público. Isso aí. Muito obrigado, Márcio. Tá bom. Encerramos aqui então o nosso Simple Talk. Eu sou o Dr. Aníbal Nogueira, oncologista clínico e diretor aqui do Instituto de Oncologia de Ijuí. E esse programa chega até você no oferecimento aqui do Instituto de Oncologia de Ijuí, da Oncosite Pesquisas Clínicas e da Oncocell Genômica. Muito obrigado.